Fala pessoal, tudo bem? Bom, dando continuidade aqui no nosso bate-papo sobre catálogo de padrões, né? A nossa ideia aqui é apresentar de forma prática o uso de três padrões, tá? Dando sequência aqui na nossa jornada de IA generativa. Então vamos em frente, pessoal. Bom, então fazendo uma recapitulação rápida aqui, a gente apresentou no vídeo anterior alguns padrões dentro desse catálogo para justamente melhorar, né, a maneira que a gente questiona o LLM, o modelo de linguagem, né, para obter melhores resultados. Agora a gente vai dar uma olhada de maneira prática nesse tema, tá? Mas primeiramente a gente tem que entender como é que é estruturado esses padrões, né? Então, para isso, a gente tem que entender, olha, como é que a gente estrutura, como é que a gente entende se esse padrão serve para a gente ou não, tá? E para isso existe uma abordagem muito parecida com a parte de desenvolvimento de software, padrão de software, design patterns, padrões arquiteturais, em que a gente vai ter um nome, né, uma classificação desse padrão. Basicamente, a gente tem uma intenção em contexto, ou seja, qual é o problema que esse padrão ele se propõe a resolver, né? Então, assim, normalmente esse padrão ele deveria ser independente de tecnologia, tá? Ou independente de aspecto, digamos assim, de domínio de negócio, ele tem que ser um padrão um pouco mais genérico para que ele tenha uma escala maior, uma capacidade de uso maior, tá? Então é importante a gente pensar nisso, entender a motivação, né? Faz sentido? Por que eu tenho que usar esse padrão? Então, assim, qual o problema que a gente já tem que resolver, que a gente pode resolver e que esse padrão realmente ele faz a diferença? Então a gente tem que pensar nisso. Qual que é a motivação de utilizar esse padrão? Se eu utilizasse outro, se eu fizesse um aqui da minha cabeça, será que seria melhor? Como eu falei anteriormente, né? Isso aqui é uma proposta. Você pode adaptar esse padrão para o que você espera, né? Que seja que aconteça como resultado do teu propósito de negócio, mas isso aqui é um pontapé inicial. E como a gente falou, é um padrão, mas ele é básico, tá? Bom, a estrutura e a ideia-chave é basicamente qual é a informação contextual fundamental, né? A gente falou disso aí no vídeo anterior. Né? Existe uma descrição fundamental aqui que a gente tem que contextual, que a gente tem que entender mais ou menos como é que eu descrevo esse padrão. Né? E um exemplo, tá? Como é que esse prompt padrão é formulado na prática, tá? E por fim, quais são as consequências de usar esse padrão? É bom ter efeito colateral? Tem alguma coisa que eu tenho que me preocupar, né, depois que eu montar esse padrão? Então, seguindo aqui esses 6 itens aqui, a gente vai conseguir entender se aquele padrão ele é adequado para a nossa necessidade, ele possivelmente vai atender nosso problema ou não. Tá ok? Tranquilo até aqui? Então, a gente vai dar sequência aqui. Bom, o primeiro padrão que eu queria trazer era um padrão da categoria Input Semantics. O que é que a gente vai ter que fazer? O que é que a gente tem que entender aqui? Primeiro, a intenção, né? Então, assim, o nome desse padrão aqui é Metalinguage Creation. Então, assim, durante uma conversa com a LLM, vamos pensar o seguinte aqui nas questões regionais, né? Eu basicamente sou de Recife, tá? E a gente tem uma série de formas de se falar, de termos, que não é uma coisa muito usual para quem é do Sudeste ou para quem é de outra região do país. Então, assim, a gente pode com isso ensinar o LLM alguns termos que a gente entende que faz sentido para que ele consiga otimizar, né, os nossos resultados. Então, qual que é a motivação? Né? A gente tem muito problema de estruturas, a nossa linguagem é muito rica, né? O português ele é muito rico, mas ele tem essas questões regionais, né? E possivelmente ela não vai conseguir atender a todas as respostas da maneira que a gente espera, né? Isso é uma questão. E qual é a estrutura e a ideia-chave aqui, né? Essa declaração contextual fundamental, ela diz o seguinte: quando eu escrever X, eu quero dizer Y, tá? Então, assim, a gente vai ver isso na prática. Por exemplo, aqui, né? Eu trouxe um exemplo aqui. Quando eu escrever Cabra da Peste, eu quero dizer que a pessoa é corajosa, né? Uma pessoa aguerrida, uma pessoa motivada, né? Digamos assim. Então, basicamente isso, tá? E aí, quais as consequências, né? Ele fornece um padrão, ele é útil, né? Ele é um meio útil para personalizar essa interação, mas ela pode criar uma confusão, dependendo do termo que você defina,
Vamos supor, pode ser que eu tenha ruídos aí na minha comunicação, tá? Mas vamos olhar isso na prática agora. Vamos lá, pessoal. Então, para esse primeiro padrão, né, que a gente chama de meta language creation, a gente vai fazer justamente o que a gente citou aqui na declaração contextual. Então, vou colocar aqui, quando eu escrever cabra da peste, quero dizer que é uma pessoa corajosa. Então vamos lá. João, um cabra da peste, recuperou colar roubado da Joana das mãos do ladrão. Bom, aí ele já respondeu, né? Essa foi uma atitude digna de um verdadeiro cabra da peste. João mostrou coragem e determinação ao enfrentar o ladrão e recuperar o colar da Joana. Uma história que certamente inspira. Ou seja, ele agora passou a entender, a partir do Meta Language Creation, né, o sentido do cabra da peste como uma pessoa corajosa. Então, quando eu escrevi a frase do João recuperando o colar roubado da Joana das mãos do ladrão, ele entendeu que a atitude do João foi uma atitude de coragem. Então, com isso, a gente pode criar uma série de termos, né, observando as nossas necessidades aqui, para que o modelo entenda e comece a fazer as interpretações mais adequadas, tá ok? Então, esse foi um dos itens aqui de padrões que a gente apresentou agora. Bom, dando sequência aqui, a gente vai olhar o padrão agora da categoria Output Customization, tá? E o nome desse padrão se chama Persona. O que é que acontece aqui, né, nesse caso? A gente tem casos em que o usuário ele quer que o LLM assuma um determinado ponto de vista ou perspectiva, ou seja, se coloque no lugar da pessoa que vai entregar a resposta para a gente, tá? Por exemplo, eu quero fazer uma revisão de código, então eu digo para o LLM que ele se coloque no papel de um revisor de código, no papel de um especialista em segurança, né? Porque ele vai tentar trazer a resposta como se fosse aquele determinado papel. Então, assim, às vezes, né, o usuário ele pode não saber qual é o tipo de resultado ou detalhe que é importante. Então, ele colocando o LLM nesse papel, ele vai conseguir fazer com que esse resultado ele saia mais próximo de como se fosse uma pessoa especialista naquele tema para poder entregar o resultado, tá bom? E aí, qual que é a estrutura-chave, né? Eu peço para a pessoa agir como um determinado papel. Por exemplo, olha, haja como uma pessoa X, produz um artefato que uma pessoa X criaria. Então, como exemplo disso aí, olha, de agora em diante, atua como revisor de segurança, preste atenção aos detalhes de segurança de qualquer código que nós olhamos, né? Quando você for fazer a verificação, você pede para o LLM agora agir como tal revisor, tá bom? E aí ele vai fornecer os resultados como o revisor de segurança faria em relação ao código. Então, qual que é a consequência disso? Olha só, você pode colocar como uma pessoa, né, como uma pessoa executando um determinado papel, mas você pode pensar também que essa persona ela pode ser um objeto inanimado, ela pode ser um sistema, por exemplo. Eu posso dizer para o LLM que ele deve agir agora como um sistema operacional Linux, ou como um banco de dados MySQL. De agora em diante, você é um banco de dados MySQL. E por causa por essa consequência, gera para mim um script de criação de tabelas. Então, assim, isso também pode acontecer. Mas a gente vai agora olhar o exemplo, tá? Desse padrão persona. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos primeiro definir aqui qual é a persona, né? Então, a gente vai colocar aqui agora, de agora em diante, atue como revisor de segurança, preste atenção aos detalhes de segurança de qualquer código que nós olhamos, forneça resultados
que um revisor de segurança faria em relação ao código. Beleza, ele vai atualizar isso aí, a memória dele, justamente para poder fazer isso. Tá? Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um código, tá? E vou colocar aqui. É um código simples aqui, só para a gente ter a ideia do que a gente citou aqui, tá bom? Pedi para ele fazer a revisão desse código aqui. Então ele já está criticando para mim aí a questão da segurança do código, está falando aí do uso inseguro do random, as validações de entrada, a exposição de detalhes internos, gerenciamento de exceções e erros. Está trazendo algumas recomendações. Está explicando aí que a lógica depende do método DAO.getTrustEdge. Então, assim, você recebe aqui uma série de dicas, tá, para revisão do teu código, com relação até cálculo. Ele traz aí para a gente aqui uma revisão com relação a problemas de cálculo. E você consegue, com isso, ter uma qualidade melhor na entrega do teu código, tá bom? E no final, aí, o que é que a gente quis trazer aqui? Que quando você coloca o modelo de linguagem aqui, o LLM, no papel que você deseja que ele atue, você tem um resultado bem mais efetivo aqui na tua pergunta, tá bom? Bom, e para finalizar, né, a gente vai falar aqui do terceiro padrão, que é o Defect Checklist, tá? E a intenção dele aqui é justamente garantir que a gente tenha uma lista de fatos, né, até que ajude a comprovar a veracidade da resposta, tá? Essa é a intenção e o contexto. Aí a motivação é justamente o que é citado, né, que existe uma fraqueza de alguns LLMs que muitas vezes rapidamente ele gera texto, né, convincente, tá? Para a pessoa que é desavisada e que quer gerar conteúdo de qualquer maneira. Então, assim, ele traz um texto que convence, né, até pela construção textual, mas do ponto de vista de fato, né, talvez você tenha fatos incorretos. Né? Por exemplo, a gente pode pensar aqui quem foi o primeiro presidente do Brasil e pode ser citado que seja um presidente diferente do primeiro. Então, assim, essas coisas são importantes tratar usando realmente esse padrão do fact checklist aqui, tá bom? E qual é a estrutura para isso, né? Gera um conjunto de fatos contidos na saída, ou um conjunto de fatos que deve ser inserido em ponto específico na saída, ou uma terceira opção que está aqui, que é um conjunto de fatos que deve ser composto por fatos fundamentais que poderiam minar a veracidade do resultado se algum deles estão incorretos, entendeu? Então, assim, a ideia é mais ou menos a visão da declaração contextual. E aí, qual é a implementação? A gente pode dizer aqui, olha, de agora em diante, quando você gerar uma resposta, crie um conjunto de fatos dos quais a resposta dependa e que deve ser verificado. E liste esse conjunto de fatos no final da sua saída. Então, assim, você faz uma construção, por acaso aqui, ó, inclua apenas fatos relacionados ao descobrimento do Brasil. A gente pode fazer a implementação dessa forma aqui como padrão, para poder obter o resultado que a gente espera. Tá? E quais são as consequências? Né? A gente tem que empregar esse padrão sempre que os usuários não são especialistas no domínio. Para que eles estão, assim, para os resultados. Né? Vamos supor, eu sou uma pessoa que não sou especialista naquele domínio, então eu posso prontamente tentar me passar por um especialista, gerando uma informação que ela factualmente ela não é verídica. Tá? Então vamos olhar isso aqui também na prática, tá? Nosso último padrão desse vídeo de hoje. Bom, pessoal, vamos lá então a parte prática aqui. Tá? A ideia é pegar o mesmo prompt que a gente já tinha apresentado aqui na descrição do padrão, tá? Do Fact Checklist, e validar ele aqui no GPT. Tá? Então vamos lá, de agora em diante, quando você gerar uma resposta, aqui cria um conjunto de fatos dos quais a resposta dependa e que deve ser verificado e liste esse conjunto de fatos no final da sua saída. Inclua apenas fatos relacionados ao descobrimento do Brasil. Bom, então ele vai pedir para fazer uma pergunta sobre o descobrimento e vai responder incluindo o conjunto de fatos relacionados ao tema no final da resposta. Vamos lá. O que gerou a
Vou pensar o seguinte aqui. O que ocasionou a descoberta do Brasil por Portugal e não pela Espanha? A gente consegue entender aqui que existe uma série de fatores, né, que causou o descobrimento do Brasil por Portugal e não pela Espanha, onde ele cita aqui os fatores principais para isso e alguns fatos para verificação, que foi justamente o que a gente pediu aí. A questão do Tratado de Tordesilhas, a questão do conhecimento avançado de navegação marítima, objetivo, dentre de uma série de outras coisas. Então, dessa forma, a gente consegue tanto ter a descrição do que a gente pergunta, mas alguns fatos que a gente pode verificar também para validar a resposta dada pelo modelo de linguagem. Ok? Bom, com isso a gente consegue aqui trazer 3 exemplos, tá? Mas existe uma série de outros exemplos também relacionados, tá? E para isso agora eu vou mostrar a referência para vocês desse material. Bom, pessoal, encerramos esse vídeo aqui apresentando, né, o material que embasou essa discussão sobre padrões aí de prompt, para melhorar a engenharia de prompt aí com o ChatGPT. Foi esse artigo, vocês podem procurar no Google, tá? Como eu falei, todo o material que a gente vai apresentar aqui, ele vai ter um embasamento, vai ser fundamentado com base em artigos científicos, tá? Também por referências bibliográficas como livros, etc. Então, assim, se vocês sentirem necessidade de consultar os demais padrões que a gente listou aqui dentro dessa apresentação, fique à vontade para testar, validar um por um, entender as intenções, motivações, para que vocês obtenham o melhor aí no uso dos modelos de linguagem, ok? Mais uma vez agradeço demais aí pela paciência. Esse vídeo foi um pouco mais longo, mas acredito que e espero, né, que seja bem valioso para vocês aí, valioso, tá bom? Valeu, um abraço aí, fiquem bem.